de motor e quase que deu problema. Então, eu vou ter mais, como a gente tem mais uma bancada lá, eu vou fazer o seguinte, vou fazer 2 montagens com as montadoras, tá? E as outras lá em cima, para ver se eu consigo disponibilizar uma pessoa e consegue andar o gráfico, que acaba demorando muito tempo para fazer. Então, contadores e relés, tá? Chave de comando, isso aqui a gente está cansado de saber, tá? Tem tipo de sensores capacitivos, sensores indutivos, isso a gente quase não usa aqui. Os relés temporizados, essa plataforma de laboratório que a gente tem lá tem um relé temporizado também, que a gente poderia usar para fazer, só teve um grupo que conseguiu fazer a mudança de Y delta, estrela triângulo, com o temporizador. Só teve um grupo que fez. Poderia fazer também, porque a grande maioria de vocês viu como é que funciona a chave estrela triângulo manual, viu que quando você está em estrela, a chave ela não fica fixa, você solta ela zero, né? E ela só atraca definitivamente quando ela está na posição de triângulo. O temporizador faz isso para a gente automaticamente. E a gente pode fazer isso gravando lá, utilizando uma computadora fazer essa programação. Como é que era ele temporizado antigamente? Os relés, a grande maioria dos relés temporizados hoje, eles acabam usando aquele circuito padrão lá, que é, desde a minha época, esse circuito aí era o 555, né? O 555 para fazer temporização. O estudo dos diagramas, dos símbolos e dos retardos de tempo. O que é interessante da gente trabalhar nos relés temporizados é justamente isso, porque o relé temporizado, ele trabalha mais ou menos com aquele conceito que alguns de nós conhecem, que é o conceito do no break e do short break. O no break é um equipamento cuja fonte de alimentação para a tensão de saída é sempre uma fonte DC, é sempre a bateria. O no break ele está sempre alimentando a carga a partir da bateria. Por isso é que ele chama no break. Os short breaks foram uma adaptação que foi concebida ao longo do tempo, onde você chaveia o teu conjunto DC e o teu conjunto AC. Quando você tem energia da concessionária, o AC está conectado na carga. Quando você não tem energia da concessionária, ele comuta, faz a comutação, e a partir daí, a tua unidade lá de corrente contínua vai passar por um inversor e vai abastecer a tua carga. Os relés temporizadores, eles fazem isso. Eles têm um tempo de comutação e a gente pode especificar tipos de temporizadores. Tem temporizador onde esse tempo de comutação ele é fixo e tem temporizador onde você pode mudar esse tempo de comutação. Nas mais diversas aplicações que a gente tem. Em geral, para motores, a gente usa os mais simples que tem tempo de comparação fixo. A gente tem falado até aqui mais das máquinas de corrente alternada. E nós estávamos estudando aqui antes de começar a aula, o colega estava perguntando como é que eu faço para controlar a velocidade de motor de corrente alternada. Tá? Tem jeito que você controla, mas você controla muito mal a velocidade de motor de corrente alternada. Você só controla a velocidade de motor de corrente alternada fazendo o motor sofrer, né? Porque você diminui
você acaba diminuindo a potência quadrática média que você entrega para o motor, e com isso o motor, você desbalanceia o motor a cada ciclo, e com isso o motor roda com velocidade menor. Para que a gente possa ter controle de velocidade em motores, não tem jeito a não ser usando motores de corrente contínua. Os motores de corrente contínua são motores para os quais você pode simplesmente variar a tensão e você consegue variar a velocidade do motor. O exemplo mais normal disso são aqueles carrinhos de Autorama. O carrinho de Autorama é 12 volts DC, você varia lá a tensão do potenciômetro do acelerador e o carrinho anda com velocidade diferente. Também, por questão de controle de temperatura, por questão de controle de velocidade e eficiência, nós temos os motores dos aparelhos de ar-condicionado, os splits, que usam a tal da tecnologia inverter. O que é o split inverter? O split inverter é um split cujo motor é de corrente contínua. Então, o motor de corrente contínua. O split do trabalho da gente ou da casa da gente, aquele split normal, ele usa o motor, usa um MT, usa o motor daquele de corrente alternada normal. Para que ele varie a temperatura, o que ele faz? Ele conecta a embreagem ou tira a embreagem do compressor. É só isso que ele faz. Ele gasta a mesma potência, ele fica na mesma velocidade o tempo inteiro. O que ele faz é conecta a embreagem do compressor ou tira a embreagem do compressor. Dá torque para o motor ou tira a torque do motor. Dessa maneira, quando a gente quer tentar controlar a temperatura de um split desse normal, e a gente vai lá e coloca ele em 16 graus, o que acontece? Conecta a embreagem, quando ele nunca chega a 16 graus, ele desconecta a embreagem nunca, gasta uma energia danada, a temperatura continua 23 graus ou 24 graus, mas em compensação você está gastando muito mais energia. Quando você tira esse motor de corrente alternada e passa a ter um motor de corrente contínua, a embreagem do compressor fica conectada o tempo inteiro, mas só que, como o motor é de corrente contínua, você pode variar a tensão do motor e com isso você varia a velocidade. Variando a velocidade, você também consegue variar o consumo. Então dá para você fazer aplicações mais inteligentes, mais eficientes com motores de corrente contínua. Mas eles representam, hoje em dia, de 10 a 15% do mercado. De 85 a 90% do mercado são motores de corrente alternada. Professor, dependendo dessa variação, dessa velocidade aí, poderia ter alguma coisa assim para estar impedindo essa variação devido ao compressor? Ele tem que trabalhar no RPM certo lá, ou o compressor não pode trabalhar? O senhor entendeu a pergunta? Entendi, mas esse controle, que é um controle um pouco mais inteligente, dadas as características físicas do sistema, já está padronizado dentro da tua eletrônica. A tua eletrônica sabe que se você estiver fazendo um esforço muito maior, apesar de você ter o controle na mão da temperatura, ele vai aumentar o giro do motor. A grande vantagem é que, quando ele chega na temperatura correta, ele pode diminuir a potência do motor sem ter que desatracar do compressor completamente, o que não é feito nos sistemas normais. Você só vê isso acontecer quando a gente tinha lâmpada incandescente em casa, você via claramente quando o compressor entra e quando o compressor sai. Mas é isso, o controle de temperatura de um ar-condicionado, de um split normal com motor de corrente alternada, ele é on-off. Ele é on-off. Está ligado ou está desligado? Ou está ligado ou está desligado. Aí você fala, mas não desliga o motor. Ele não desliga o motor, mas ele abre a embreagem. Só que o motor continua trabalhando lá quase que aberto, só que o consumo dele é muito grande. No motor de corrente contínua, você pode parar o motor se você quiser. Se você quiser parar o motor, você pode. Ok? Está falando. Acho que eu aqui. Tá escrito aí? Espera aí o quê? Tem algumas aplicações específicas na indústria que usam motores de corrente contínua. Essas
Essas aplicações específicas são mais voltadas para máquinas de papel. É sempre um motor onde você tem que dar alta pressão e diminuir a velocidade para você poder ter controle, às vezes, das pessoas. Então, máquinas de papel, combinadeira, laminadores, máquinas de impressão, extrusoras, prensas. Fora desses motores de corrente contínua mais simples, que depois a gente vai conseguir ver mais no final, são os motores de controle de passo. Elevadores também, na movimentação de carga, moinhos, na indústria de borracha. O controle de elevador é muito engraçado. A gente em geral não leva isso em conta, mas quem mora em edifício aqui, às vezes, quando o elevador está muito carregado, você está aqui no andar, e o elevador para aqui. O elevador para a 5, 10 centímetros do andar. Quando você tem... Quando o elevador está vazio, quando você tem meia carga, ele consegue chegar no local. Alguns elevadores desses usam corrente contínua para você poder fazer um controle de posicionamento perfeito. É um lugar onde você não espera que o elevador, por motivo de carga, ele tenha problema, que é o exemplo dos hospitais. No hospital, se você tiver com uma maca lá em paciente de emergência, e você tiver mais 3, 4 pessoas dentro do elevador, se o paciente for um paciente muito obeso, você não pode parar com o elevador abaixo e fazer um degrau. Não pode fazer desse jeito nenhum. Os motores para aplicação de elevadores de hospital, eles são diferentes dos elevadores em geral que a gente tem nos prédios. No meu edifício, o motor lá é de corrente alternada, porque é o motor mais barato. O motor de corrente contínua é um motor caro. Além do motor ser mais caro, o motor também é mais caro. O motor é mais caro não tanto pela formatação do motor e pela construção, mas sim por uma questão industrial. Enquanto 90% dos motores são motores de corrente alternada, você só tem 10% de motor de corrente contínua. Então acaba saindo bem mais caro. Então, faço o controle, fabricação caro, cuidado na partida. Por que cuidado na partida? Diferentemente dos motores de corrente contínua, o motor de corrente alternada ele vai fazer sofrer muito mais os sistemas de contato. Os sistemas de contato para corrente contínua são muito mais críticos do que os de corrente alternada. Além do mais, quando você está trabalhando com alta, você vai trabalhar com muito DIDT e com muito DVDT. Quando você conecta e quando você desconecta o motor. Você está trabalhando com a rubinona. Está trabalhando com a rubinona em corrente contínua, DVDT e DIDT. Acontece, nesses casos, o que não acontece em motores de corrente alternada, que é puxar ar. Às vezes puxa ar na hora que você vai fazer, principalmente quando você vai abrir o contato de uma ligação de motor de corrente contínua. Esses dias eu fui trabalhar num cliente que parece que foi isso que aconteceu. A gente tinha uma aplicação de corrente contínua, não era nem um negócio muito potente. A questão é que não fez manutenção do quadro, não fez manutenção constante do quadro. Um barramento transitório, não era nem um barramento principal, o barramento que dava contato para esse sistema de corrente contínua, ele foi vibrando, o barramento vibra e ele soltou um pouco. Quando foi desconectar, a chave desconectou e esse cara ficou puxando o ar, puxou o ar porque ele derreteu. Quando ele derreteu em cima do barramento principal. Ele derreteu para valer mesmo. Então, tem que ter cuidado na partida, mas não só na partida, mas no comando dos motores de corrente contínua. Mesmo motores pequenos de corrente contínua são mais críticos para a gente trabalhar do que os motores de corrente alternada. Essa minha apresentação já tem um tempinho, está dizendo que o uso tem declínio. Infelizmente, isso está errado, a gente está aumentando o uso de motores de corrente contínua, porque eficiência energética.
Porque a gente, quando trabalha com energias alternativas, seja eólica, seja solar, em geral a gente acaba gerando in natura essas energias em corrente contínua. Então, para que a gente não perca eficiência, a gente não converte a corrente contínua em corrente alternada para ser usada de novo. É o princípio da iluminação pública. A iluminação pública, hoje, que usa coletores solares, que usa turbo-hélices eólicas, eles são de corrente contínua. São lâmpadas LED de 12 volts DC. Lâmpada LED de 12 volts DC. Por quê? Porque você não precisa ficar alternando. Então, a falta de motores de corrente contínua gerou esse aumento de uso no mercado por conta da eficiência energética. A gente tem um produtinho que a gente instala para a fazenda, que é uma placa solar de um pouco mais de 1 metro quadrado, que ela vai em cima do motor de corrente contínua, de baixa tensão, né? E esse motor liga uma bomba. E a gente liga esse em poço artesiano, no meio do pasto. Aí quer fazer atendimento de água no meio do pasto, onde não tinha condição, você bota lá bota um postezinho, bota o motor, faz lá o poço artesiano, fica girando o tempo inteiro. Alguns pedem controle, outros deixam girar o tempo que for necessário. E você usa motores de corrente contínua. Ainda estão caros, né? Ainda estão muito caros, mas o mercado está pedindo hoje motores de corrente contínua. Diferentemente do motor de indução trifásica, o motor de corrente contínua ele tem um enrolamento de campo íon permanente e a armadura. O rotor lá, acho que foi um colega daqui, não sei quem me passou, não tinha isso, me passou uma técnica de motor, que acho que a GE está fazendo. Esse motor ele já vem com ímãs dentro, né? Que é um motor que ele é um motor de corrente alternada, mas que ele simula a operação do motor de corrente contínua para poder ter controle de velocidade. Os componentes do motor de corrente contínua são mais simples do que os de corrente alternada. A gente tem em geral o polo principal e os polos de comutação. A gente, eu não sei se eu tenho. Deixa eu ver se é essa. Eu tenho um vídeo. Fica essa sala pra deixar ele, né, velho? Onde que ele fez isso? O povo não calar a boca na hora da massinha. Pega de moto, isso aqui fez 80. Depois, na hora, eu passo o vídeo para vocês. Por que isso aqui? Isso aqui? Não, isso aqui. Do motor. Tá no livro. De corrente alternada com motor de corrente contínua. É isso aqui? Não, isso aqui. Até a Por montagem que você está dele. discutindo isso comigo? Não sei, velho. Então, tem No uma livro. auxiliar, Não é só no computação. livro. Aqui tem. Entendeu? Diferentemente do motor de indução, o estator do motor de corrente contínua, ele precisa de um enrolamento de comutação que é para facilitar o giro do motor. Porque, em última instância, a equação do motor de corrente contínua, ela é uma integral, porque o motor, na realidade, ele anda quase como se fosse um passo, diferente do motor de indução trifásica, que ele tem um funcionamento mais contínuo. Exatamente por causa dessa inércia, essa dinâmica do motor de indução trifásica e dessas paradas que o motor de corrente contínua faz, é que o motor de corrente contínua é mais preciso do que o motor de indução trifásica, que tem inércia e vai girando e você não consegue segurar esse motor facilmente.
Quando ele tem um núcleo magnético, ele não precisa das escovas para a alimentação do rotor. Tem alguns motores, os mais simples e os mais leves. Eles têm aquelas escovas na ponta do rotor, onde essas escovas fazem a alimentação do rotor. Quando você usa o rotor magnético, o núcleo magnético, você não precisa mais ter essas escovas para fazer a indução de corrente no rotor. Por incrível que pareça, né? Apesar de ser mais caro, eu falei que o motor de corrente contínua é mais caro, mas a configuração e o formato do motor ele é muito mais simples do que o motor de indução. O motor de indução é muito mais complexo de ser montado do que o motor de corrente contínua. Esse motor aqui, ele tem as escovas aqui, ó. Essas escovas que vão fazendo contato no rotor para fazer a contraposição dos campos e fazer o motor girar. Quando você tem o rotor magnético, essa contraposição ela já é fisicamente estabelecida por causa do posicionamento dos magnetos, então você não precisa daquela alimentação ali. A potência dele aqui, a potência vai dizer que a potência. Corrente maior, corrente menor. Tem simulação toda? Tem, simulação toda. Aqui um detalhe das escovas. Esse motor de corrente contínua, ele também pede mais manutenção do que o motor de indução, porque essas escovas aqui, ao longo do tempo, geralmente essas escovas são de grafite, essas escovas, ela tem uma molinha aqui que vai pressionando ela aqui para baixo. Ao longo do tempo você gasta essas escovas e aí pode ser que o motor pare de funcionar, porque você não tem mais contato com o motor e o motor para de funcionar. Esses motores, para tudo você tem benefícios e coisas não muito eficientes. Isso aqui é uma figura, mas eu tenho um vídeo que mostra como é que isso aqui funciona. Basicamente, aqui para a gente entender como é que isso funciona, você tem então uma polarização já estabelecida aqui, digamos que essa polarização seja no estator, e você vai mudando a polarização do rotor. Quando você tem uma contraposição dos polos que se atraem, você vai fazer o rotor girar nesse sentido. Então o motor gira, né? Gira do norte em relação ao sul, né? Depois ele tem que fazer, quando ele chega nessa posição, com a troca das escovas, você troca a polaridade das bobinas do rotor. Quando você troca a polaridade da bobina do rotor exatamente 1 grau a mais depois do giro dessa posição, os dois polos ficam com polarização igual. Quando eles ficam com polarização igual, o que acontece? Eles se repelem. Então você tem aqui, no primeiro momento, uma polarização que você leva a atração, tanto esse polo vem para cá, quanto esse polo vem para cá. Quando eles se aliam e chegam um pouquinho para cá por conta justamente por conta da atração magnética da inércia, então ele vai e chega aqui. Quando ele chega aqui, qual é a vontade desse motor? Qual é a vontade dele? Fica parado. A vontade dele é ficar parado. Lembra que eu falei que o motor de corrente contínua, ele dá umas paradinhas? É essa paradinha que é diferente do funcionamento do motor de corrente contínua. De corrente alternada. O motor de corrente alternada ele não faz isso. O motor de corrente contínua ele tem que vir, ele está aqui, ó. O norte atrai o sul, ele veio e atraiu. Só que a vontade dele é ficar parado aqui.
Ele tem vontade de ficar parado aqui, porque o norte com o sul, sul com o norte. Ele quer travar. Só que exatamente um pouquinho para cá, quando ele chega aqui, o que a atração magnética quer fazer? Quer fazer ele voltar. Só que nesse momento, houve uma troca de polarização pelo rotor. Aquelas escovinhas que estão lá, trocaram a polarização. Então ele passa, o que era norte aqui, passa a ser sul. Mas só um pouquinho depois daqui. Mas houve um pequeno, né, puxão para cá. Por isso que eu falei para vocês que o motor de corrente contínua, ele trabalha assim. Fui claro? Agora, fisicamente, ele trabalha assim, porque polarizou, o motor está girando. Geralmente, esse problema ele fica mais caracterizado quando você está com carga ou quando você está sem carga. Carga. Hã? Carga. Sem carga. Sem carga. Porque sem carga a inércia é menor. Com a inércia é menor, essa força aqui de tentar fazer ele voltar é maior. Então ele faz aquele. Parece que ele está trabalhando com uma engrenagem dentada. Ele dá uma travadinha ali, depois ele continua. Tá? Então esse é o funcionamento físico do motor de corrente contínua. Esse não é o filme que eu tenho, mas aqui você tem então os polos, tá vendo aqui, ó? Você tem um polo aqui que você pode chamar de positivo e negativo, e aqui ele vai girando no meio. Quando ele gira, quando ele está aqui, está positivo e negativo, apontando para lá. Quando ele girou ao contrário, o contato dele no rotor gira, faz como ele gira a polaridade. Então ele repele esse aqui e volta para esse. Quando chega exatamente aqui, ele muda de novo. Ficou claro? Vai ver? Então são essas escovas, né? A montagem das escovas que está aqui, ó. Essa montagem da escova com o turbinamento do rotor é que faz com que gire esse campo dentro do... Bem. Prossiga. Gira esse campo dentro do estator. Aqui mais um detalhe dele, então, estão as escovas aqui e aqui os conectores da bobina. E aqui o modelo do circuito da armadura e do circuito de campo. Passa para assinar aí, essa aqui é a equação que a lei de Kirchhoff para a alimentação da armadura. Na aula que vem, no dia 28, quando vocês me entregarem ao trabalho, a gente continua discutindo essa questão da alimentação do motor de corrente contínua e a diferença para a alimentação do motor de corrente alternada. Ok? Quem quiser alternadamente falar sobre nota de prova, Pode segurar na beirada dela. Pegar o seu? Dois? Quem? Dois passos.